Existem várias técnicas para gerarmos números aleatórios. Utilizando microcontroladores nem sempre é tão simples assim. Muitas vezes nós geramos números pseudo-randômicos com isso, mas na aula de hoje eu quero demonstrar para você uma técnica bem interessante que pega a carga e a descarga de um capacitor, que de certa forma eu consigo deixar o resultado aleatório, porque eu vou pegar a descarga do capacitor e também fazer a troca dos números de forma muito rápida, tornando impossível ao usuário atingir um valor que ele queira de fato atingir. Então, um número será sorteado e um número sempre diferente e imprevisível. Um número de 8 bits, mas usando a técnica você pode aí expandir para outros valores, 16 bits, 32, o que você preferir. Vamos conferir na aula de hoje. Eu recomendo rindakcomponentes.com.br. Invista em componentes para o seu projeto. A Rindak tem em seu DNA esse amor pela eletrônica, então veja o link aqui embaixo e se inscreva, se cadastre já e confira os produtos. Eu sou Wagner Rambo, seja muito bem-vindo no WR Kits Channel. Vamos para o vídeo de hoje. Eu vou utilizar um microcontrolador AVR, mas é claro que você pode usar a técnica com aquele que você preferir. PIC 8051, o seu MSP 430, STM32, aquele roteiro que você já sabe. O ATmega 328P, então, vai acionar um display. De novo, o display é só para mostrar o valor para você. Você pode gerar esse número randômico e usá-lo no seu projeto, no seu código, no interior do microcontrolador, ou enviar via serial, ou mostrar em um LCD. É só realmente para mostrar. Eu vou utilizar displays de 7 segmentos multiplexados. Então eu faço a multiplexação. Como é um número de 8 bits, eu vou gerar valores entre 0 e 255. 00FF em hexadecimal. Cristal de 16 MHz, os capacitores de compensação. E o segredo é esse aqui. Eu tenho um botão que vai ligado no PB5, ele terá um pull-up interno configurado. Então quando eu clico eu envio o nível lógico baixo. Quando o usuário clica no botão, ele vai ligar esta saída aqui, charge. Então o PB4 vai a nível alto. PB4 indo a nível alto, ele está conectado aqui neste resistor de 1K. Você já viu que temos um capacitor aqui C5 de 220 microfarad. Então eu clico no botão, o charge vai a nível alto, carrega C5 por R13. E no próprio software eu mantive um delay suficiente para carregar totalmente o capacitor C5. Mesmo se o usuário clicar rapidinho no botão, então ele clica, ele vai carregar totalmente o C5, porque o próprio processador segura o charge uns milissegundos ali, que sejam o suficiente. Depois disso, passado esse tempo, o charge vai a nível lógico baixo de novo, que vai provocar a descarga do capacitor por ele. E aí nós vamos medir com o AN0, a entrada analógica do ATmega. Vamos medir esse nível de tensão. Quando ele baixar de um determinado valor, também determinado no software, isso tudo você pode ajustar conforme você preferir, eu vou parar o sorteio. Eu esqueci de mencionar que quando eu pressiono o botão, depois da carga do capacitor, o número vai ser sorteado. Então eu começo a incrementar uma variável, e essa variável, quando ela parar de ser incrementada, eu realizei o sorteio, e é justamente quando eu detecto esse limiar de tensão aqui em C5 pelo AN0, e teremos o resultado no display. Então, de forma bem simples. O capacitor ele varia a capacitância conforme a temperatura, e além disso eu utilizei mais um recurso de software para, entre aspas, embaralhar mais o número, que já vamos ver agora. Eu fiz na linguagem C. Eu gosto do Microchip Studio para trabalhar com os AVR. Então nós temos aqui o clock de 16 MHz, as libraries utilizadas, mapeamento de hardware, pino charge e o botão PB4 e PB5 respectivamente. Aqui a multiplexação do display, também já vimos em outras aulas aqui no canal, e aqui para gerar os caracteres de 7 segmentos. Função random num, ela vai justamente fazer esse sorteio, podemos dizer assim. Aqui as funções para o conversor AD. Nas variáveis globais eu tenho uma indicação de quando a conversão está pronta.
Number é justamente o valor de 8 bits que vamos sortear, que eu começo aqui para o padrão em 0, você pode inicializar no valor que preferir. Interrupções do conversor AD e do timer 0 com base de tempo de 1 milissegundo para multiplexar o display. Aí eu configuro aqui as minhas saídas, também em DDR-D para o display, os segmentos do display, inicializo elas, coloco o pull-up interno ali para o botão, então não preciso conectar um resistor externamente, inicializo o porte D, configuro a interrupção, conversor AD, e no loop infinito eu chamo a função random num. Essa função lê o botão. Se o botão for pressionado, eu ligo charge. Então coloca nível alto, o pino charge, carrega o capacitor. Esse é o tempo aqui, um pouco mais que o tempo necessário para carregar totalmente aquele capacitor pela constante tal, que você deve ter ouvido falar. E além disso, o próprio number é embaralhado, como você vê aqui. Sempre que eu clico o botão, o valor atual de number recebe uma XOR com AA em hexa, que são os bits 1010, 1010. Então, eu troco basicamente o estado destes bits que estão em 1. Para dar uma embaralhada mesmo no valor. Você pode mudar aqui esse byte, pode remover esta linha se preferir, mas eu achei interessante fazer essa troca aqui, já que temos os recursos de software também à nossa disposição para esse tipo de aplicação. Passado o tempo de carga, eu desligo o charge e o capacitor vai começar a se descarregar. Então eu aguardo com o while, até que a leitura analógica não seja mais maior que 100. Então baixou de 100, sinal do conversor AD, o valor do conversor AD, eu paro de incrementar number. Então é bem simples, parou de incrementar number, ele vai ficar parado ali no número sorteado por nós, um valor de 8 bits. Legal, um software interessante, uma técnica interessante para você gerar valores aleatórios com microcontroladores. Você pode aplicar em vários contextos que preferir. Vamos ver funcionando na prática. Está aqui o circuito prático, eu começo com 0 no display, como você vê, e o botão que eu posso fazer o sorteio, aqui está o capacitor e o resistor de 1K. Você pode, eu não mencionei, mas você pode mudar o valor do capacitor, você pode mudar o valor do resistor, fica a seu critério, é uma técnica que estamos demonstrando aqui e você pode adaptar para o seu contexto aí. Clicando no botão, ele faz o sorteio, ó, resultou em 109, 123, 92, 117, 98, 18, veja aqui, ele sempre cai um número diferente, ó. Eu posso manter pressionado e aí soltar o botão e também fará o sorteio da mesma forma. Então, é uma dica para você. Outra dica, não precisa usar o botão para fazer o sorteio, obviamente. Você pode usar outros recursos para acionar a saída charge, carregando o capacitor, fazendo a medida da descarga. Não tem problema. O que você preferir. Aplique a técnica como eu demonstrei e aqui eu estou mostrando para você o recurso. E aí você pode aplicar em contextos em que precisa gerar esses valores aleatórios. Então tá aí mais uma dica para você. Deixe nos comentários o que achou, também sugestões para vídeos futuros. Concluímos mais um vídeo aqui no canal. Considere ser membro também, clique em Seja Membro e veja todas as vantagens, maratone os conteúdos. E obrigado por assistir. Um abração, bons projetos e até a próxima!